Olá turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentes em estudos científicos e medições de grandeza, permeando várias áreas do conhecimento como física, química, astronomia, biologia, meio ambiente, entre outras. Observe alguns exemplos. A massa do planeta Terra, por exemplo, corresponde a 5 septilhões 980 sextilhões de quilos. A distância entre a Terra e a Lua é de 384 milhões e 400 mil metros. A massa de um próton é de 1.673 octilionésimos. Um número está escrito em notação científica quando há um número maior ou igual a 1, mas menor que 10, multiplicado por uma potência de 10 elevada a um expoente inteiro. Os seguintes números estão escritos em notação científica: 1,49 vezes 10 elevado a 11, 8 vezes 10 elevado a menos 6, 9,46 vezes 10 elevado a 12, 3 vezes 10 elevado a 5, 1,67 vezes 10 elevado a 12 e 2,5 vezes 10 elevado a 12. Isso acontece porque eles atendem às condições necessárias para que seja uma notação científica. A primeira delas é que esse primeiro fator, que nós chamamos de mantissa, ou significante do número, que ele seja um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E isso acontece em todos os casos: 1,49, 8, 9,46, 3, 1,67 e 2,5. E o segundo fator, né, dessa multiplicação é que ele tem que ser, né, a condição é que ele teria que ser uma potência de base 10 e em todos os casos é uma potência de base 10 elevado a um expoente inteiro. Por isso que nós podemos generalizar e falar que toda notação científica vai ser da forma A vezes 10 elevado a n, onde A é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e n pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza, turma? Como escrever números em notação científica quando os números são maiores que 10? É de extrema importância que nós associemos cada potência de base 10 com o expoente positivo a um número maior que 10, porque cada uma dessas potências de expoente positivo vai representar uma determinada quantidade decimal. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado ao quadrado ou 10 elevado a 2 é o mesmo que 10 vezes 10 é 100, 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, que é o mesmo que 10 elevado ao cubo, é 1000. Então, repara que o 10 elevado a 1 refere-se às dezenas, 10 elevado a 2 às centenas, 10 elevado a 3 às unidades de milhar, 10 elevado a 4 às dezenas de milhar, 10 elevado a 5 às centenas de milhar, e por aí vai. 10 elevado a 6 aos milhões, 10 elevado a 7 às dezenas de milhões, 10 elevado a 8 centenas de milhões, 10 elevado a 9 os bilhões e 10 elevado a 10 dezenas de bilhões. Sempre que você tiver um expoente positivo, você já parte do princípio que será um número maior que 10 e, consequentemente, esse expoente determinará a ordem de grandeza daquele número. Será isso que diferenciará, né, o quão grande é o número ou quão pequeno o número é, beleza? Pegando como exemplo a massa do planeta Terra, que é de 5 septilhões 980 sextilhões de quilogramas, nós vamos chamar a atenção para um seguinte erro que é recorrente. Todas as vezes que você for escrever qualquer número em notação científica, é de extrema importância que você lembre que o expoente está representando a quantidade de casas decimais. Ele deixa, né, nós deixamos de escrever uma determinada quantidade de casas decimais e essas casas decimais passam a ser representadas pela potência de base 10. Toda a parte que é diferente de zero vai dar significado ao número, até por isso, às vezes nós chamamos de significante ou mantissa desse número. Então, repare, temos aqui uma sequência de 22 zeros. É bem comum que vocês escrevam essa notação científica como 5,98, que estaria certo, porque é o número menor que 10 e maior ou igual a 1, vezes 10 elevado a 22, o que corresponde à quantidade de zeros. E isso é um erro porque, na verdade, nós precisamos considerar
todas as casas decimais, desde o 9 até o último zero, já que todos esses números foram, digamos assim, ocultados e eles agora são representados pela potência de base 10 juntamente com esse número decimal. Então, isso da maneira correta ficaria da seguinte forma: 5, 9, 8. Com esses três algarismos é possível nós obtermos um número menor que 10 maior ou igual a 1, que é o mesmo 5,98, pois 598 é maior, 59,8 é maior. Já a potência de base 10, nós precisaríamos identificar a quantidade de casas decimais, teoricamente falando, que a vírgula passou, a quantidade de casas decimais que a potência irá representar. Lembra que cada potência, cada ordem, né, cada expoente, ele representa uma determinada ordem de grandeza. Então, aqui nesse caso, nós teríamos uma sequência de 22 zeros mais o 8 e o 9. Então, 22, 23, 24. Então, são 24 casas decimais que serão representadas pela potência de 10. Então, por isso, é 5,98 vezes 10 elevado a 24. Beleza? Muita atenção aí. Já um outro exemplo aqui, a distância entre a Terra e a Lua, corresponde a 384 milhões e 400 mil. De novo, precisamos olhar todos aqueles números que não são iguais a zeros, pois que não são iguais a zero, por quê? Porque eles que vão dar significado para o nosso número, para a nossa notação científica. Aqui nós temos 3844, 3.844, é um número maior que 10. Se a vírgula estivesse aqui depois do 384, seria 384,4, seria maior que 10. Se a vírgula estivesse depois do 8, 38,44, seria maior que 10. Então, o número que nós precisamos aqui para o nosso significante é 3,844 vezes, e aí nós precisamos encontrar o nosso expoente. O nosso expoente, lembra, ele vai representar a ordem de grandeza desse número, quantas casas decimais que haviam. E nesse caso, são 8 casas decimais. Por isso, será 3,844 vezes 10 elevado a 8, lembrando que o nosso expoente é positivo, porque é um número grande. Ele está lá na ordem de grandeza que nós associamos aos milhões. Aqui nós temos unidade de milhões, dezena de milhões, então por isso a ordem de grandeza vai ser um expoente positivo. Já um outro exemplo é o número de glóbulos vermelhos de um adulto, que temos aqui 25 bilhões. Já que são 25 bilhões de glóbulos vermelhos, nós precisamos pensar o seguinte: quais são os números diferentes de zero, aqueles números que vão dar significado à nossa notação científica? O 2 e o 5. 25 é maior que 10, 2,5 já não é. É aquela mesma ideia que vocês veem em vários vídeos, é como se a vírgula tivesse saído daqui da direita e andasse todas essas casas decimais. Nesse caso, seriam 10 casas decimais, os 9 zeros mais os 5, até que ela chegasse aqui antes do 2. Essa é a ideia, porque essa potência de base 10 elevado a 10 representaria todas essas casas decimais que foram ocultadas nesse número aqui. Beleza? Temos 3 exemplos, vamos para mais um exemplo aqui agora. O ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, corresponde a 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Ele também pode ser útil para que nós possamos representar em notação científica números maiores que 10, né? Geralmente números muito altos. Nesse caso, nós temos o 946, que são números diferentes de zero, e eles que darão significado à nossa notação científica, porque 946 é maior que 10, 94,6 é maior que 10, agora 9,46 não é maior que 10. Depois que nós encontramos a nossa mantissa da notação científica, eu preciso determinar quantas casas decimais que vão ser representadas pela potência de base 10. Lembrem-se, turma, esse número era 9 trilhões. Então, aqui nós temos 9,46. A potência de base 10 ela tem que estar referenciando a ordem de grandeza dos trilhões, para que faça sentido. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 sequências com 3 zeros, então vai ser 9 zeros, 9 casas decimais, e temos aqui mais 3 casas decimais. É um total de 12 casas decimais.
Sempre que você tiver uma potência de 10 elevado a 12, você vai saber que está associada ali a ordem de grandeza a um número que tem, digamos assim, uma escala dos trilhões, ok? Então aqui fica 9,46 vezes 10 elevado a 12, que é o número de casas decimais representadas. Um outro exemplo, e esse coloquei aqui de uma forma meio tendenciosa, porque é um exemplo no qual tira muitas dúvidas ou gera muitas dúvidas. Porque se você pegar um número muito grande que não tem zeros, aquela pessoa que acreditava que o expoente era só contar a quantidade de zeros pode causar um bug na mente dela. Essa quantidade refere-se à quantidade de bytes existentes em 1 terabyte. Nesse caso, é uma quantidade aproximada e esse número refere-se a 1 trilhão 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776 bytes. Eu preciso encontrar um número menor que 10 com todos esses valores, pois todos eles, nesse caso, tem o zero aqui, mas todos eles, digamos assim, não são sequenciados por zero à direita ali, formando o número. Neste caso, eu vou colocar a vírgula aqui, depois do 1, porque qualquer outro valor, qualquer outro lugar que eu colocasse a vírgula, ficaria um número maior que 10, beleza? Então, quando eu faço isso, você pode pensar, não, mas não tem zeros para eu contar. Essa é a ideia que eu queria com esse exercício, que você questionasse, se não tem zero, o que a gente conta? Lembra, turma, a gente conta a quantidade de casas decimais, não é a quantidade de zero. Então, a partir do 6 até chegar aqui no zero, né, depois do 1, nós temos 3, 6, 9, 12 casas decimais. Assim como o número de cima, ele está associado lá à escala dos trilhões, beleza? E abreviando, importante, ia me esquecendo, não faria sentido você escrever um número muito grande, já que a notação científica tem por objetivo fazer esse resumo, né, do número, até mesmo para leitura. É comum de você ver um aproximado, que esse número seja arredondado para 1, ou que ele seja arredondado para 1,1, entre outros fatores que sempre vão estar recorrentes aí na abreviação de uma notação científica. E aí nós podemos nos perguntar como escrever números de notação científica quando os números são menores que 1, já que nós vimos aqueles números maiores que 10. No caso dos números menores que 1, é de extrema importância que você associe a potência de base 10 também, no entanto, agora a um número pequeno. Por quê? 10 elevado a menos 1, naquela regra de potência, nós pegamos a base, que é 10, e colocamos o inverso multiplicativo, que é 1 sobre 10. Inverso multiplicativo é aquele número que você vai multiplicar por 10 e o resultado vai ser 1. Esse inverso multiplicativo de 10 é uma famosa fração decimal 1 décimo, que aqui está escrito em forma de fração e aqui na sua forma decimal. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa, inverso multiplicativo, que é 1 sobre 10, porém o denominador é elevado ao expoente positivo, que é 10 elevado a 2. Então, nós temos 1 sobre 100, 1 centésimo, que é a fração decimal, e aqui escrito na forma decimal. 10 elevado a menos 3 é 1 milésimo, 10 elevado a menos 4 é 1 décimo de milésimo, 10 elevado a menos 5 é 1 centésimo de milésimo e 10 elevado a menos 6, 1 milionésimo. Sempre que você vê uma potência de base 10 com expoente negativo, saiba que ela está representando as casas decimais que estão ali à direita da vírgula, digamos assim. São aqueles números bem pequenos e isso é de extrema importância para que dê sentido a essa conversão para a notação científica, beleza? Pegando alguns exemplos para que nós possamos entender melhor a transformação de um número em notação científica quando ele é muito pequeno, ou seja, menor que 1, nós temos a massa de um próton, que é de 1673 octilionésimos. Turma, todas as vezes que você deparar com um número muito pequeno, é de extrema importância que você identifique todos aqueles números que são diferentes de zero, beleza? 1673. 1673 é um número maior que 10. Se nós colocássemos a vírgula aqui, ficaria 1167 também seria, 16,73 também seria. Já 1,673 não é um número maior que 10, ele é um número maior ou igual a 1,
o que atende à nossa primeira condição para transformar em notação científica. Posteriormente, a nossa missão é descobrir o expoente. Lembrando, como nós estamos falando de um número menor que 1, nesse caso o nosso expoente é negativo, e as casas decimais que precisam ser consideradas são todas as casas decimais que estão da vírgula até chegar no número diferente, no primeiro número diferente de zero. Então, nós temos uma sequência de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26 zeros e 1, porque 1 é o primeiro número diferente de zero e ele vai ser contado. Por isso, a potência ficará 10 elevado a menos 27. Foram 27 casas decimais representadas por essa potência. Só que como são no casas decimais à direita, digamos assim, da vírgula, elas vão ser representadas por um expoente negativo, pois é como se eu pegasse o 1676 e dividisse por um número muito grande. Isso fatalmente, né, nos levaria a chegar lá na ordem de grandeza dos octilionésimos, que é um número bem pequeno, beleza? Porque você pega algo e divide por algo muito grande, e, consequentemente vai dar um número muito pequeno. Um outro exemplo que nós podemos pegar é o tamanho do vírus da gripe. Intuitivamente, a gente já sabe que o tamanho de um vírus é algo muito pequeno. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, o 2 e o 3. É de extrema importância que você identifique aqueles números diferentes de 0, o 2 e o 3. Usando esses dois algarismos, o 2,3 é a única possibilidade de escrever o número no intervalo entre 1 e 10. E nós precisamos agora descobrir o expoente. Nós vamos pensar que é 10, que é 10 elevado a menos 9. Por quê? Vamos fazer o caminho contrário. Antes nós contávamos e descobrimos a potência. Agora já coloquei a potência que é 10 elevado a menos 9 para que vocês pensem o seguinte. Se eu contasse a quantidade de zeros, daria certo também. No entanto, isso só dá certo para números menores que 1, ou seja, para números pequenos. Quando você chegasse nos números maiores e fosse contar os zeros, não daria certo. Por isso que é interessante você entender o motivo, né, digamos assim, teórico, de o porquê desse expoente. A partir da vírgula, nós vamos representar 9 casas decimais, pois a vírgula passa a estar depois do 2, e aqui, se ela ficasse depois do 2, é como se tivéssemos aqui ocultado 9 casas decimais, por isso é o 10 elevado a menos 9, beleza? Que está até de verde aqui para destacar para vocês. Já um outro exemplo, nós temos a espessura de uma folha de papel. Toda vez que você pegar um número muito pequeno, lembre-se, o expoente vai ser negativo. Nesse caso, o único número diferente de zero é o 2. Então, é ele que vai dar significado ao nosso número. O primeiro fator ali, o nosso significante, a nossa mantícia é 2, vezes 10 elevado a um determinado expoente. Nesse caso, é menos 3, porque se nós levarmos em consideração da vírgula até o primeiro número diferente de zero, nós temos 3 casas decimais, porque é exatamente onde a vírgula ficou, depois do 2. E isso é o que eu quero que vocês associem, e não a quantidade de zeros, para que você saiba fazer tanto quanto o número for pequeno, tanto quanto o número for grande, beleza? E lembrando, turma, que sempre que você converter o número para notação científica, seja ele maior que 10, menor que 1, teremos uma potência de base 10. E essas potências de base 10, essa notação, nós podemos associá-las, seja a símbolos ou a prefixos. Talvez os prefixos e os símbolos são mais recorrentes no seu dia a dia do que a potência de base 10, e isso é de extrema importância para que nós possamos fazer conversões. Também estará associada a uma escala e terá uma equivalência em unidades. É quando você transforma no próprio número. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem a representação e depois as conversões. A representação, eu tenho 5.000 metros. Vocês hão de concordar comigo que se eu escrevesse esse número em notação científica, nós teríamos 5 vezes 10 elevado a 3, pois são 3 as casas decimais que vão estar representadas por essa potência.
Se nós olharmos na tabela, 10 elevado a 3, 10 elevado ao cubo, está associado ao prefixo quilo. Então, se eu substituísse essa potência por quilo, nós teríamos 5 quilômetros. 5.000 metros equivale a 5 quilômetros. Estaríamos fazendo uma conversão utilizando como base essa potência da notação científica. Uma outra forma é utilizar o símbolo, que é o K. Então, nós teríamos 5 km, né? E o símbolo do metros é o M. É a mesma coisa que 5 km. É até mais comum de nós vermos os 5 km. Uma outra maneira é associar a escala. 5.000 metros é como se nós estivéssemos escrevendo uma parte por extenso, ou até mesmo associando as unidades, que são 5 vezes 1.000 metros, ou seja, 5 vezes 1.000, 5.000 unidades ali. Nesse caso, como as unidades são os metros, nós teríamos 5 formas diferentes de representar o mesmo número. Chamo a atenção para essas 3 primeiras colunas que são mais recorrentes, por quê? Observe, por exemplo, 0,005 litros. Né? Nós temos ali 5 milésimos. Então, eu vou converter essa quantidade para litros utilizando apenas a notação científica e a associação da sua potência de base 10. Se eu escrevesse em notação científica, nós teríamos 5 vezes 10 elevado a menos 3, porque, turma, são 3 casas decimais que vão ser representadas por essa potência, contando os 2 zeros e o primeiro número diferente de zero, que é o 5. Se eu fosse na tabela, eu veria que 10 elevado a menos 3 está associado ao prefixo mili. E esse prefixo mili, quando eu substituo, fica 5 mililitros. Coloquei o acento aqui por causa da leitura. Já se eu substituísse por um símbolo, eu teria 5 ml, que é mais comum ainda de vocês verem. Aqui, automaticamente, nós fizemos a conversão e podemos concluir que 0,005 litros equivalem a 5 ml. Beleza? Vamos pegar outros exemplos para que nós possamos aprofundar nessa ideia de conversão. Se nós tivéssemos a intenção de converter 356.000 milímetros em metros, é lógico que hoje em dia tem muitas calculadoras, tem muitos sites que já fazem a conversão, mas o que nós estamos tratando aqui é de você desenvolver uma noção teórica, uma noção básica de como essas grandezas são associadas e convertidas junto com a ideia de notação científica, que foi o conteúdo que nós aprofundamos. Eu tenho 356 mil e vou converter em notação científica 3,6, que são os números ali que dão sentido, né, à nossa notação científica, vezes 10 elevado a 5, pois foram 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais ocultadas ou representadas pela potência. Já o prefixo M, o segundo refere-se ao metro, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medida, e o primeiro ele está associado ao mili, né? Ou seja, ele está associado a 10 elevado a menos 3. Nós vamos substituir esse prefixo por 10 elevado a menos 3 e depois colocaremos os metros. Eu não posso fazer muito mais coisa além de simplificar essas duas potências, já que as duas são de base 10. Conservo a base e somo os expoentes, 5 mais menos 3. Sempre que nós temos uma soma entre parcelas de números inteiros e uma delas é negativa, nós inevitavelmente vamos recair na subtração. 5 mais menos 3 é o mesmo que 5 menos 3, e 5 menos 3, como nós já sabemos, é igual a 2. Então, nós temos 3,56 vezes 10 elevado a 2 metros. Se nós quiséssemos, né, aprimorar ainda mais a conversão, já que aqui estava em um número na forma padrão, nós transformamos essa notação científica para o número na forma padrão. São duas casas decimais, é como se a vírgula andasse depois do 5, depois do 6. Nós teremos 356 metros, significa que 356 mil milímetros equivale a 356 metros. Agora, uma conversão um pouco mais elaborada é quando você sai de uma unidade de medida, que é uma unidade múltipla, né, através de um múltiplo do metro, para um submúltiplo. Você não necessariamente vai voltar para os metros. Então, aqui você vai precisar manipular um pouco mais, mas não tem tanto mistério. Por quê? 34.000 nós transformamos em notação científica, 3,4 vezes 10 elevado à quarta potência, porque lembra, se você resolver 10 elevado a 4, você vai chegar em 10.000. 10.000 é a dezena de milhar. Dezena de milhar está associada aqui, porque 3,4 vezes 10.000
é 34.000. O K é o prefixo que nós associamos à potência 10 elevado ao cubo, 10 elevado a 3, e o M refere-se aos metros. Assim como na atividade anterior, o que nós podemos fazer é simplificar essa potência de base 10, são a mesma potência, nós conservamos e somamos os expoentes, 4 mais 3, 7, e aí que vem a única diferença dessa atividade. Por quê? Eu tenho 7, mas eu preciso converter para milímetros. E milímetros, nós já sabemos que o prefixo m, mili, ele corresponde a 10 elevado a menos 3. Por isso, turma, eu vou reescrever 10 elevado a menos 7, vou até arriscar aqui, 10 elevado a menos 7, não, 10 elevado a 7, nós vamos reescrever como 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Nós somamos, né, nós conservamos a base 10 e subtraímos ou somamos o expoente, que consequentemente seria uma subtração, 10 menos 3, 7. É a mesma coisa escrita de forma diferente. E eu faço isso para que apareça esse 10 elevado a menos 3 propositalmente, pois depois que aparecer, eu vou substituir pelo prefixo. 10 elevado a menos 3, eu vou lembrar que o prefixo é o mili, e posso falar que é 3,4 vezes 10 elevado a 10 vezes o milímetro, né, no caso. Já substituindo esse mili por um símbolo, teríamos mm. Então fica tranquilo de falar que seria 3,4 vezes 10 elevado a 10 milímetros, ou se você precisasse transformar essa potência, essa notação científica em um número comum, nós teríamos aqui 34 bilhões de milímetros, ou seja, 34.000 quilômetros equivale a 34 bilhões de milímetros, ok, turma? E para finalizar o nosso vídeo, que ficou um pouquinho extenso, nós temos um exemplo de uma questão do Enem. Como que todo esse conteúdo que nós acabamos de ver apareceria, né, numa prova do Enem, por exemplo, no Enem de 2020. Nos diz o seguinte: pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D em alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Essa imagem aqui, tá, pessoal? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Pessoal, é tudo aquilo que nós já acabamos de fazer. Por quê? Se nós temos 100 micrômetros, nós podemos lembrar que tanto 100 quanto o micro são talvez representados por potências de base 10. No caso do 100, eu posso escrever em notação científica 1 vezes 10 elevado a 2, pois seriam duas as casas decimais ali representadas pela potência. No caso do micro, eu posso lembrar que o micro é representado pela letra grega mi e está associado a 10 elevado a menos 6. E aí você pode se perguntar, mas professor, se eu estou no Enem, como que eu vou saber que a potência de 10 elevado a menos 6? Turma, o próprio enunciado ele te dá uma dica muito grande, que é quando ele fala que um micrômetro corresponde à milionésima parte. Se é a milionésima parte, é como se eu pegasse algo e dividisse por 1 milhão. E aí você pode lembrar quantos zeros tem 1 milhão, quantas casas decimais tem 1 milhão após o 1. São 6 casas decimais. Se eu pego 1 sobre 1 milhão, nós temos 1 milionésimo, que é o mesmo que 10 elevado a menos 6. Beleza? E a unidade padrão seria os metros. Já depois que nós fizéssemos a conversão tanto do número quanto do prefixo, nós poderíamos simplificar nossa potência de base 10, pois é aquela regrinha, nós conservamos a base e somamos os expoentes. 1 nós manteríamos vezes 10 elevado a menos 4, porque 2 mais menos 6 é o mesmo que 2 menos 6. Se eu tenho 2, eu retirei menos 6, eu vou ficar aí devendo 4. Ou, seguindo pela lógica teórica, é como se você pegasse o número de maior módulo, desconsiderando o sinal 6 é maior, né, porque essa é a ideia de módulo, e o sinal dele é conservado, que é o de negativo, e depois nós subtraímos 6 menos 2, 4. Então ficaria menos 4
metros. Essa seria a resposta correta. Alternativa C, 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros, beleza? Turma, um abraço, espero ter ajudado e até a próxima.